O abandono afetivo é uma situação muito comum no nosso país, mas que ainda é pouco discutida. Então, hoje eu vim aqui falar sobre esse assunto tão importante para que você saiba tudo que a lei fala a respeito disso. Segundo algumas estatísticas do IBGE, mais de 12 milhões de mulheres chefiam seus lares sozinhas e mais de 5 milhões de crianças sequer possuem a indicação do nome do pai na certidão de nascimento. Esses dados nos fazem presumir que é muito comum que as crianças sofram abandono afetivo, principalmente paternos. Vacilem, homens. Mas o que você pode não saber é que a lei atualmente assegura alguns direitos ao filho abandonado. E como o meu objetivo aqui é sempre trazer todas as informações necessárias para que você conheça os seus direitos, hoje não vai ser diferente. Quando a gente fala sobre abandono afetivo, consequentemente estamos falando de crianças, porque afinal de contas são as crianças que dependem dos seus pais para tudo. Só que a pessoa que sofre abandono afetivo, mesmo que seja lá na infância, muitas vezes traz traumas e transtornos que vão fazer parte da sua vida adulta inteira. E muitas vezes a pessoa só descobre que teve esse tipo de trauma quando já é adulto. Por isso, as pessoas têm que ter consciência da seriedade desse problema e tentar ao máximo identificar e reduzir esses efeitos ainda na infância. Para poder te explicar o que é o abandono afetivo, primeiro eu vou ter que te dizer quais são os direitos que as crianças têm de acordo com a lei. As leis que protegem as crianças são a Constituição Federal e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal assegura que é dever da família garantir à criança uma boa criação. E o ECA também estabelece essa obrigação para com as crianças. Ou seja, a criança tem o direito de ser bem cuidada, os pais têm a obrigação de proporcionar uma boa criação aos filhos e o Estado, por sua vez, tem a obrigação de fazer funcionar essa obrigação e garantir o direito dessas crianças. E quando a lei fala que a criança tem direito de ser bem cuidada, eu já aproveito para te avisar que isso não tem nada a ver com pensão alimentícia, viu? Tô falando isso porque tem um monte de gente por aí que acha que a sua única obrigação com o filho é pagar a pensão alimentícia e postar foto no Facebook de 15 em 15 dias com a criança. Cuidar de uma criança envolve se preocupar com seus estudos, com o seu futuro, com o seu conforto, com o seu bem-estar, com a alimentação, com a saúde física e psicológica dessa criança. Então vai muito além de pagar um valor por mês. Porque para que tudo isso aconteça, não é só o dinheiro que conta. Precisa de carinho, afeto, dedicação, convivência familiar, entre tantas outras coisas. Não tem como uma criança ser feliz se ela é ignorada pelo pai, se o pai simplesmente não percebe, não se importa com a existência dela, se ele não aparece no Dia dos Pais, aniversário, Natal e outras datas comemorativas. Então, toda vez que se verifica que o comportamento de um pai é justamente no sentido de negligenciar o cuidado com o filho, desprezar a sua existência, não se importar com as suas necessidades, temos configurado o abandono afetivo. Como eu disse lá no início, não é nenhuma novidade que o abandono afetivo é praticado especialmente pela parte paterna da relação familiar, que é muito comum por aí pais que têm filhos e depois esquecem desse detalhe. Dentre alguns exemplos, temos o pai que nem sequer assumiu a paternidade do filho, aquele que assumiu a paternidade do filho, chegou a ter um laço, alguma convivência com a criança, mas acabou se separando da mãe da criança e depois de um tempo acabou ficando muito ocupado para dar atenção para o filho, começa a ignorar as ligações, começa a não conseguir visitar. E tem aquele outro pai que até paga a pensão, vê a criança uma vez por semana ou a cada 15 dias, mas mesmo assim não sabe absolutamente nada sobre a vida do filho. Esses três casos são exemplos de abandono afetivo. Um exemplo real de abandono afetivo foi julgado em 2019 no Tribunal de Minas Gerais, onde o pai foi condenado a pagar uma indenização por danos morais em favor do filho, num valor aproximado de R$50 mil. Nessa decisão, foi dito pelo desembargador o seguinte: é preciso que um pai saiba que não basta pagar a pensão alimentícia para dar como quitada a sua obrigação. Seu dever de pai vai além disso, e o descumprimento desse dever causa dano. E dano, que pode ser moral, deve ser reparado por meio da indenização respectiva. Ou seja, nesse caso, o tribunal entendeu sim que houve um dano moral ao filho que foi causado por esse pai e por isso houve a condenação do pagamento de uma indenização de 50 salários mínimos em favor do filho. Atualmente, na Justiça, já existem vários processos rolando sobre abandono afetivo e também várias decisões sobre esse tema.
Mas as decisões da justiça não são iguais, pelo contrário, chegam a ser muito diferentes entre um caso e outro. Tem juízes que entendem que o abandono afetivo é sim um dano moral e, como tal, deve ser indenizado. Tem outros juízes que entendem que, embora o abandono afetivo seja um dano causado ao filho, esse dano não pode ser convertido em um valor pecuniário, até porque isso não resolveria o problema da criança. E também, muitos juízes entendem que não se pode obrigar uma pessoa a amar a outra. Isso acontece porque ainda não existe uma lei específica sobre o abandono afetivo aqui no Brasil. Então, os juízes fazem os julgamentos baseados somente nas provas que estão naquele processo e na situação que ele achar que seria mais justa para aquele caso específico. Mas é importante deixar claro que já existe um projeto de lei que pretende tratar sobre o abandono afetivo. Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e agora está aguardando aprovação na Câmara dos Deputados. Se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei agora, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu falo sobre como é aprovada uma lei aqui no Brasil. Então, como esse assunto na justiça ainda não é uma garantia, o que vale para cada caso são as provas que forem apresentadas no processo. A única coisa que é reconhecido até o momento é o direito que os filhos têm de entrar com essa ação e exigir essa reparação. E essa ação pode ser feita enquanto o filho ainda é criança, representado judicialmente pela mãe, ou também quando o filho atinge a maioridade. Só que nesse caso é muito importante ficar atento para o prazo de 3 anos para entrar com essa ação. Nesse processo, é muito importante comprovar o desprezo do pai pelo filho, a falta de interesse do pai pela vida do filho e, principalmente, quais são os efeitos que o filho vem sofrendo decorrentes dessa conduta do pai. Inclusive, pode ser pedido também um laudo psicológico dessa criança para que possa ser possível avaliar como que a criança hoje responde a esse abandono praticado pelo pai. É óbvio que essa ação não pretende resolver o problema do abandono afetivo, até porque não tem nem como resolver com dinheiro um afeto que um filho não recebeu do pai. Mas essa ação existe na tentativa de trazer o mínimo de senso de justiça para a vida desse filho e também um mínimo de senso de responsabilidade para esse pai. Portanto, se você já passou ou está passando por isso, não deixe de procurar um psicólogo para te ajudar e também um advogado para resguardar os seus direitos. Porque você não precisa e nem deve sofrer com isso para o resto da sua vida. E se você for pai, repense a forma com que você convive com o seu filho e veja se é possível melhorar em algum aspecto, porque uma convivência saudável é importantíssima para o desenvolvimento das crianças. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até!